Na sua opinião, as empresas que têm seu modelo de negócio mais baseado em preço e as empresas que têm um modelo de negócio mais baseado em valor têm a mesma chance de sucesso? Têm as mesmas dinâmicas de como elas funcionam? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. Queria aproveitar o início desse vídeo pedindo para contar com o teu like, contar com o teu comentário, porque essa realimentação do canal acaba dando mais impulsionamento, mais relevância para o canal e isso acaba, obviamente, revertendo na capacidade do canal entregar ainda mais informação, reflexão e utilidade para você. Então, gostaria muito de contar aí com o teu like, com o teu comentário, como a gente já teve em alguns vídeos de uma forma bastante acentuada. Mas antes de falar do tema, né, que é esse dilema entre preço e valor, eu vou trazer um caso, né, um caso pessoal meu, e depois vocês vão entender qual é o link que tem com esse tema. E isso daqui eu me lembro, foi no ano de 2008, que eu achei que eu estava tendo um problema cardíaco, uma parada cardíaca, um troço desse tipo. Eu estava num determinado momento, 5 da manhã, prestes a ir para uma reunião importante, de defesa do budget de 3 anos e etc. E eu lembro que naquele momento acordei com uma dor no peito enorme, uma dificuldade muito grande de respirar, uma dor enorme nas costas, no pescoço, meu braço esquerdo todo formigado. E eu falei, eu sei o que está acontecendo. Eu estou passando por um episódio cardíaco importante. Eu corri para o pronto-socorro e o pronto-socorrista que me atendeu, um cara super experiente, olhou para mim em alguns momentos e ele falou, acho que você não teve nada disso, a gente já vai validar, acho que você não teve nada disso, acho que teve uma coincidência de episódios. Eu achei bacana aquilo. Ao final de 2, 3 horas no hospital, na verdade o que eu tinha tido era uma combinação entre uma crise de hipertensão que se associou com uma hérnia de cervical, uma hérnia de disco que eu desconhecia, e isso provocou todo aquele conjunto de sintomas que eu vou chamar de asfixia. Eu estava me sentindo asfixiado a ponto de falar, daqui a pouco eu não consigo mais respirar. E confesso, né, que ficou claro que eu tinha um conjunto de situações que estavam acontecendo na minha vida naquele momento que me faziam estar sob aquele grau de pressão, aquele grau de tensão, que me fizeram ter essa crise de hipertensão, que me leva a tomar remédios para controle de pressão até hoje, e que associou, que acabou fisgando ali a minha hérnia e acabou gerando inclusive o problema no braço. A palavra que eu quero resgatar disso tudo foi a minha sensação de asfixia. E também, para ser bem sincero, se eu te disser que eu nunca mais tive outras asfixias, talvez não com esses sintomas mais pegando o meu corpo, mas a asfixia de uma forma mais ampla, é mentira, eu tive vários outros. E eu acho que isso é meio natural, né? Submetido a tensão, estresse, cansaço, dilemas e tal. Por que eu estou falando isso tudo de uma situação minha de saúde para trazer para uma discussão de preço e valor? Por uma discussão simples. Eu percebo na minha relação com dezenas de clientes, e aliás, só um dado interessante, quando fechou 31 de dezembro, a gente fez um levantamento de qual era a carteira de clientes que a gente atendeu nos últimos 5 anos, a gente superou a marca de 100 clientes entre distribuidores, operadores de indústrias, o que é muito legal nesse período. Então, na minha observação, com dezenas dessas empresas, o que eu percebo é que essa sensação de asfixia é muito mais frequente nas empresas que têm um modelo de negócio baseado mais em preço do que em valor. E normalmente são empresas que vivem um desempenho de crescimento inferior aos seus principais concorrentes diretos e são empresas que operam com margem de contribuição e com margem de lucro inferiores aos seus principais concorrentes diretos. Então, essa asfixia está relacionada a preço, a uma estratégia baseada em preço, e a estratégia baseada em preço te leva normalmente para uma capacidade de crescimento mais limitada e menores margens e menores lucros. Esse é o link
E aí a gente vai falar agora um pouco sobre preço e sobre valor. E aliás, falando o seguinte, né? A gente muito comumente, a gente utiliza as palavras preço e valor como se fossem sinônimos, especialmente essas empresas que têm uma forma de pensar e um modelo de negócio muito baseado em preço. Como tem uma dificuldade maior do que outras de entender que o valor é uma coisa que extrapola o preço, onde o preço é um componente do valor, ela acaba chamando o preço e valor da mesma coisa. E acabam focando, e acabam tendo esse mindset, essa mentalidade ligada a preço para tudo. Não só para o preço do produto, não só para o preço do serviço, ou não só para o custo do produto e para o custo do serviço, mas também para outras coisas, que é quanto custa naquilo em que eu preciso investir. Fala até uma coisa pior, quanto custam as pessoas que eu vou ter dentro dessa empresa? E aí a gente gera um círculo vicioso de colocar o preço disso tudo numa hierarquia muito acima de outros temas como rendimento, eficiência, produtividade, percepção, imagem, benefício e por aí afora. Então, essa, na minha opinião, acaba sendo o grande dilema. E quando a gente vê quem são normalmente as melhores empresas dos nossos setores, e quando a gente avalia quem são os líderes dos nossos setores, vamos lá, elas são normalmente empresas que estão mais baseadas em temas que estão associados ao valor ou ao preço? Preço sempre faz parte da transação, da relação e etc. Mas a ênfase está em produzir mais valor, em gerar benefício e percepção de benefício a ponto de poder ter um preço um pouco mais alto na hora de vender, que talvez signifique um preço um pouco mais alto na hora de você comprar. Os líderes e os melhores normalmente estão muito mais associados, mais de 65% deles estão ligados a estratégias de geração de valor e não de obtenção de menor preço e de venda pelo menor preço. E nessa observação da gente, até para preparar um pouco o roteiro desse vídeo, eu selecionei aqui umas 4 situações que são frequentes quando a gente pensa nas empresas que têm um foco ou que têm uma mentalidade ligada muito mais ao preço, o preço baixo de compra e para vender pelo menor preço possível ou para vender pelo preço mais agressivo possível. Primeiro, elas fazem normalmente opções por marcas, produtos e serviços no menor preço que elas puderem ter, ou aproveitando as oportunidades mais agressivas que têm, mesmo que em alguns casos signifique fazer um trade down, fazer uma substituição de um produto mais tradicional, mais consolidado, etc., por um equivalente mais barato. Isso tem uma consequência. O mix de produto, o mix de serviço que essa empresa oferece para o mercado, normalmente ele é caracterizado por ser um pouco menos inconsistente, ser um pouco menos rico do que os seus concorrentes diretos e até ter um certo traço de inferioridade em relação aos outros. Então, o que acaba derivando disso é que o mercado passa a interpretar essa empresa, quando eu falo de mercado, eu estou falando tanto o cliente dela como o fornecedor dela, acaba interpretando essa empresa como uma empresa que tem um perfil e uma capacidade de entregar menos valor, de produzir menos valor, de vender menos valor. E vou até completar dizendo o seguinte, isso é cultural dentro dessas empresas. Muito provavelmente, o conjunto das pessoas que comercialmente, por exemplo, atuam nessas empresas, acabam comprando esse raciocínio, internalizando esse raciocínio e passam a ser mais vendedoras daquilo que é oportunidade, preço baixo, substituição de produto por produto inferior e etc. Então, esse é um cuidado de partida, ou é uma observação de partida que, na minha opinião, talvez seja a mais relevante de todas. Um segundo tópico, que aí não tem a ver com compra-venda, com aquilo que ela fornece, mas é quais são os recursos que ela precisa. Então, que tecnologia, que solução, que estrutura, que infraestrutura,
que são necessárias para fazer a empresa andar, qual o perfil desses recursos que eu coloco à disposição da empresa? Normalmente, eu estou contratando, comprando, investindo nesses recursos, também com o olhar de preço e não com o olhar daquilo que esse recurso vai produzir na empresa. E aí, quando eu olho como preço, provavelmente eu estou fazendo a opção pelo serviço, pela solução, pela informação inferior ou inferiores ao que poderia me produzir mais resultado. E eu acabo fazendo com que a minha empresa, de alguma forma, seja um pouco mais obsoleta, menos eficiente do que as suas concorrentes diretas mais focadas em valor ou que tem esse mindset mais claro sobre valor. Um outro ponto que a gente até já abordou um pouquinho no tema passado, no primeiro tema, é a carteira de clientes e fornecedores acaba sendo também um pouco mais pobre. Por quê? Porque se eu na minha relação de compra, de contratação, eu coloco muita ênfase na compra pelo preço. E se depois eu vou pegar isso que eu formei como a minha oferta para o mercado e eu levo também com o atributo de preço, com uma equipe que tem mindset de preço, muito provavelmente o meu mix, tanto de cliente, não só de produto, meu mix de clientes e meu mix de fornecedores também vai ser mais pobre do que eu poderia. Porque a grande parte, vamos lembrar, das melhores empresas e dos líderes do mercado estão mais apoiados numa cadeia de valor que consegue fazer chegar até o mercado final produtos e serviços com valor superior, com uma percepção e com benefícios reais superiores de valor maior. E para mim um último ponto, dos 4 que eu ia comentar, que time eu acabo formando? Por quê? Porque se eu penso preço em quase tudo dentro da minha organização, eu também acabo pensando em preço quando eu penso nas pessoas que eu vou contratar, nas pessoas que eu tenho no meu time, nas lideranças, nos operacionais e assim por diante. E muitas vezes, para falar o seguinte, até onde eu posso chegar nesse preço para ter uma determinada vaga coberta, pode ser que o preço seja o que cabe dentro da tua equação financeira, mas pode ser que esse preço não te traga o talento ou a mão de obra que você realmente precisaria para produzir um valor maior, para ser mais eficiente, para traduzir melhor o valor para o mercado, para vender produtos e vender marcas e vender serviços de uma forma mais qualificada. Então, o raciocínio de preço, ele não é só na compra e na venda de mercadorias e produtos, é também no investimento, é no recurso e é nas pessoas. Então, esse conjunto todo acaba gerando uma empresa que normalmente tem uma percepção inferior no mercado, uma imagem inferior a alguns benchmarks, as referências desses mercados. É uma empresa que normalmente obtém uma menor fidelidade, uma menor frequência de compras e até uma menor preferência por parte dos seus clientes. Obviamente, ela não se beneficia de alguns resultados de eficiência que ter pessoas, recursos, produtos, serviços, soluções de qualidade superior. Elas têm uma capacidade inferior de atrair e reter talentos, até porque normalmente as pessoas, especialmente as pessoas mais qualificadas dentro de uma determinada atividade, elas preferem estar em projetos e em empresas que valorizem e que maximizem o seu potencial. Então ela acaba também, os melhores talentos acabam também convergindo, muitas vezes, para as empresas que estão mais naquele outro posicionamento que é o de valor. A gente falou da obsolescência, então acho que essas empresas acabam tendo uma maior obsolescência e uma menor capacidade de adaptação às novas realidades, por conta disso tudo, e muitas vezes elas acabam crescendo menos do que o potencial que está à disposição delas, crescendo menos do que os seus concorrentes diretos e, invariavelmente, obtendo margens e lucros inferiores. Então essa é meio que uma relação de causa e efeito que a gente enxerga bastante frequente. E aí vem o quê? Como eu começo a crescer menos do que em outras empresas de referência, como a minha margem é mais apertada, como eu acabo obtendo lucros menores, eu acabo gerando um rolo compressor que é cada vez ter mais pressão por ter que buscar aquilo que eu me habituei a fazer, que é
comprar preço e vender preço, ou ser oportunista de um lado, oportunista do outro. O mercado me remunera menos dessa forma. Eu acabo ficando asfixiado porque essa pressão de menos crescimento, menos margem, menos lucro, me bota essa asfixia. E eu passo a acreditar que a estratégia de valor não é viável, não é atingível ou ela é utópica. E o ciclo vai rodando. Então essa é uma reflexão, eu até coloco à disposição de vocês, se vocês acharem interessante, a gente está estudando, montando uma relação de 10 elementos que são os elementos habituais nas empresas que têm suas estratégias baseadas em valor. Se isso for interessante para vocês, dá um toquinho, deixa um toquinho na rede social, deixa um toquinho aqui no YouTube e a gente no próximo mês produz um segundo vídeo da série Preço versus Valor para poder trazer um pouco a referência dos benchmarks que a gente está preparando aqui para vocês. Obrigado.